Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Toda segunda-feira nós estamos falando do novo céus e da nova terra, né? O processo de transição e o que vai acontecer no novo céus e na nova terra. São textos que nós estamos lendo, não é um estudo, para que os irmãos conheçam e fiquem mais familiarizados. Hoje nós vamos ler Isaías 65, do 1 ao 16. Lembrando que você, por favor, coloque aí seu comentário do que você acha, do que você sabe, que possivelmente você sabe muito mais do que muitos de nós que estamos aqui, meros mortais. Então, coloca aí sua opinião para adicionar o nosso conhecimento, para enriquecer a gente, tá, irmãos? Não guarda tudo para você, não. Vamos lá, Isaías 65, 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos, porque de contínuo me irrita, abertamente sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Irmãos, eu dou uma parada aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses versículos que nós acabamos de ler. Irmãos, aqui ele fala de um povo que me irrita abertamente. São pessoas que fazem o que ele vai falar fazem de forma escancarada. Sacrificam, moram entre sepulturas, vão à noite para lugares misteriosos. Tudo isso são figuras para dizer como esse povo está cultuando demônios, né? Porque o Criador ele não se agrada. Se o culto não é para ele, é para demônios. Eu não sei se vocês se lembram, lá no Novo Testamento, se eu me lembrar, eu coloco o versículo aí, eu acho que vai ficar muita coisa, mas enfim, talvez vocês vão se lembrar se eu não colocar o versículo. Diz que nos últimos dias teriam muita doutrina de demônios dentro das igrejas. E se a gente continuar lendo esse texto, olha o que ele vai falar. Povo que diz: fica onde está, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Ou seja, são pessoas que, pelo menos na mente delas, acham que estão se santificando, acham que estão fazendo algo que é para Deus, mas na verdade não é. Tanto que está irritando ele de tal forma que em Salmos, em outros livros você vai ver, acho que o próprio Davi diz: Pai, que a minha oração seja como um incenso. Mas aqui não é nem incenso, ele fala que é como fumaça de fogo que arde o dia todo. Ou seja, é como se essas pessoas estivessem continuamente fazendo isso, se achando santas a ponto de afastar. A gente vai ver essas pessoas aqui no decorrer de alguns livros proféticos, tá? Que afastam outras pessoas delas porque elas se acham mais santas do que as outras. Mas, na verdade, elas estão cultuando a demônios, estão praticando coisas que não tem nada a ver com o que o Criador dos céus e da terra quer, e sim com coisas voltadas mais para a terra, né? E quando ligada para o mundo espiritual, a demônios. Então, assim, o vídeo já está ficando enorme, 4 minutos. Então, a gente tem que ter cuidado nas nossas vidas, cuidado com que tipo de lugar que a gente está frequentando, tipo de doutrina espiritual nós estamos recebendo, porque aqui ele está falando do que vai rejeitar os rebeldes. Gente, um povo que não chamava pelo nome dele, ele está falando de um povo que não chamava pelo nome dele. Muitas pessoas vão falar: ai, mas isso daí ele está falando para aquela época lá, para Israel, enfim, Jerusalém, naquela época e tal, ou para Jerusalém de hoje e tal. Gente, isso aqui também se aplica a nós, se aplica também, isso aqui, você olha para o contexto de hoje, você vê perfeitamente muitos cristãos se encaixando nisso aqui. Então, assim, vamos pedir discernimento, vamos orar para que nós não sejamos uns desses, tá bom?
vamos continuar a ler o texto. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. É como se a pessoa não tivesse se arrependido, sabe? Quando a gente se arrepende, ele fala, olha, eu não vou mais me lembrar do seu pecado, sabe? Se arrepende e tal, eu não vou lembrar do seu pecado. Mas quando a pessoa persiste em ficar na iniquidade, ela vai, como é que eu posso dizer? Ela vai enchendo o cálice da ira do Criador até transbordar. Entende? Mas quando a gente se arrepende, é como se cessasse, é como se aquilo ele apagasse. Mas quando a pessoa continua naquilo, e é perigoso, porque dá a entender, como a gente acabou de ler, que são pessoas que parece que acham que estão fazendo o que é certo, tanto é que elas fazem isso abertamente, escancaradamente. É como se fosse algo certo, santo, certo, a ponto delas empurrarem outras pessoas para longe e falarem que elas são mais santas. E fiquem alertas, porque a gente vai ver essas pessoas aparecendo aqui em alguns livros proféticos e a gente vai ver profecias voltadas para essas pessoas. Agora eu vou dar uma pausa, tá? Para a gente fazer a continuação falando daqueles, vamos fazer um contraste com aqueles que vão ser salvos. Eu não sei se eu posto hoje ou outro dia, tá? Mas com esses que praticam praticamente uma falsa religião, né? E aqueles que são realmente fiéis, tá bom? Fiquem em Cristo. Se eu não botar hoje, eu coloco outro dia, não tem problema, a gente continua meditando nesses livros, tá? Fiquem em Cristo. Até o próximo vídeo.